Muito boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias, hoje, 6 de agosto de 2022. Vamos aos destaques do dia. O secretário-geral da OJM, a nível da cidade de Maputo, insta a juventude a fazer o uso do conhecimento científico para fazer face à falta de emprego no país. O segundo destaque para o dia de hoje, o Conselho Municipal da cidade de Maputo alocou mais de 2.000 munícipes nos mercados nos últimos 6 meses de 2022. Acompanhe essas notícias no desenvolvimento do Telenotícias já agora. Mais uma vez, muito boa noite, assim caríssimo internauta e telespectador que me acompanha a partir das plataformas online. Vamos às notícias. O secretário-geral da OJM, a nível da cidade de Maputo, insta a juventude a fazer o uso do conhecimento científico para fazer face à falta de emprego no país. Esta reação surge dias depois de alguns jovens terem saído às ruas para reivindicar a problemática do emprego no país. Respondemos a partir do Centro de Conferência Felipe Jacinto News, onde decorre a eleição do secretário da OJM a nível da cidade de Maputo. Mantivemos conversa com o secretário cessante, que mostrou a sua preocupação no diz respeito à falta de emprego para a juventude, olhando mais para as últimas manifestações em que os jovens se amotinaram em frente ao Ministério do Trabalho. Camilo mostrou indignação com esta questão e também aconselha os jovens para que optem pelo autoemprego. É a manifestação dos seus corações em relação a esta problemática de emprego e este sentimento é um sentimento generalizado que nós assistimos ao nível da nossa cidade de Moçambique fora, e que tem como para nós, como líderes juvenis, pegarmos esse assunto e tratarmos com muito cuidado. Continuaremos a fazer isso, embora hajam muitas ações ao nível do governo que tentam colmatar este assunto. Se nós olharmos para os relatórios feitos, há muitos jovens que receberam emprego e também receberam kits de autoemprego como forma de resolverem a situação. Mas a demanda é muito grande. E esta evolução demográfica vai crescendo de forma exponencial. E isso tem que ser um assunto que temos que continuar a refletir e lutarmos para trazermos soluções imediatas e concretas. Então, em termos de manifestação como tal, é claro que não apoio manifestação ilegal, mas eu olho mais para esta problemática que foi referida, que é de falta de emprego. Realmente é uma preocupação e nós continuaremos a lutar e a advogar junto do nosso governo, que nós confiamos, para que possa trazer soluções imediatas sobre este assunto. Muito bem. Recomendação para aqueles jovens recém-licenciados que não têm emprego, há jovens que ficam em casa à espera de um milagre. Qual é a sua recomendação como jovem para essa camada? Bom, a recomendação que eu dou é que emprego pode não vir tão rápido como nós esperamos, mas trabalho pode vir. E o problema da fome deve ser resolvida e toda a capacidade intelectual que nos foi conferida nos abriu a vista para que nós possamos trazer soluções. Com certeza, em nenhuma parte do mundo as soluções todas vieram do governo, mas nós temos capacidade de contornar este assunto. Qualquer que seja o governo de todas as nações, nunca vão dar emprego a todos. Mas cada um de nós, com a capacidade que nos foi concedida em termos científicos, pode garantir que nós tenhamos esta problemática da fome resolvida. E isso, em algum momento, envolve nós descorarmos do certificado efetivamente que nós temos, mas agarrarmos com firmeza o conhecimento que nós temos e usá-lo, o conhecimento. Deixa o certificado de lado neste momento, mas use o conhecimento que te conferiu aquele certificado. As imagens são de Hortêncio Jamis Zagstoi para a FTV, a partir
do Centro de Conferência Felipe Jacinto Nunes, na cidade de Maputo. O Conselho Municipal da cidade de Maputo alocou mais de 2.000 munícipes nos mercados nos últimos 6 meses de 2022. O informe é da porta-voz Arsênia Miambo. No informe sobre as atividades realizadas durante 6 meses, o Conselho Municipal de Maputo informa ter abrangido mais de 2.867 munícipes da venda informal para os mercados. Mas a atividade do governo, mesmo parecendo benéfica aos seus olhos para os vendedores, tudo resume-se em lamentos. Não é porque o mercado já está cheio, não tem espaço para a gente ficarmos vender. É isso, mas não será que eles estão a enganar a coisa que estão fazendo para nós? Não. Por outro lado, há quem diga que a ideia não é boa. Nada, não é uma boa ideia, porque estamos a sofrer, não temos nada para fazer em casa, não temos serviço, não temos nada para fazer. O que temos é só negócio. Da cidade de Maputo, vamos até a zona centro do país. Na província de Sofala, pelo menos mais de 160 pessoas com albinismo beneficiaram de kits de protetor solar. Está aqui um protetor solar. Sempre que você quiser para sair, tem que aplicar, né? A mamãe vai ajudar, ou quem vai te ajudar a aplicar para não sofrer o problema da pele, né? Por causa dos raios solares, ouviu? Sempre que sair para a rua, tem que aplicar, tá bom? O acto de entrega de protetor solar para proteção da pele para pessoas com albinismo teve lugar no bairro do Mataquan, no posto administrativo de Chiveve, na cidade da Beira. Do câncer da pele, do cancro da pele é um problema sério. Alguns estudos feitos aqui em África indicam que o cancro da pele é uma das principais causas de morte para as pessoas com albinismo. É por isso que é muito importante que possam ter acesso a esses protetores de forma regular. Por isso que dentro dos nossos programas nós conseguimos obter esta quantidade que estamos a fazer a distribuição, de forma que possamos prover desse produto para que essas pessoas possam se proteger dos raios solares. No entanto, os beneficiários louvaram a iniciativa daquela organização não governamental. Eu quero expressar do fundo do coração esse sentimento de gratidão por esta doação de protetor solar para nós, porque esta doação significa doar vida, isto é bíblico. Me sinto muito bem, porque esse trabalho que eu faço de ativista no campo é um pouco complicado. Quando há muitos raios solar, a protetora tem me ajudado muito, apesar de que eu tenho usado a sombrinha também, mas a protetora também me ajuda na pele. Dinheiro para nós comprar, às vezes, é um pouco difícil nós adquirirmos. É coisa de oferta, de ser ajudado. Então, na farmácia é complicado, porque nem todos meus irmãos com pele de albino têm possibilidade de comprar. Importa referir que o gesto enquadra-se no apoio social a pessoas com albinismo. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. Para já vamos à informação da última hora, que dá conta que Alcinda Panguana perdeu na tarde deste sábado. Alcinda Panguana não foi além das meias finais nos Jogos da Commonwealth que decorrem em Birmingham, no Reino Unido. A pugilista moçambicana perdeu nesta tarde frente à australiana Keia Franceia Scott na categoria dos 66-70 quilos por 4-1. E é com a medalha de bronze que Panguana despede-se desta prova depois de, em maio último, ter conquistado prata no Campeonato do Mundo que decorreu na Turquia. Ainda hoje entram em cena mais 2 pugilistas também nas meias finais. Radi Gramani na categoria de 70-75 quilos frente à nigeriana Jacinta Umunakwe, quando forem pontualmente 21h30 de Maputo. E Tiago Mochanga, que vai defrontar Kassi Mbunduili da Tanzânia às 17h30 de Maputo.
Para já vamos a outras notas informativas. A vice-reitora da Universidade João Quixissano, Ana Nhampul, diz que os fatores socioeconômicos contribuem negativamente para que o papel da mulher ainda continue fraco, apesar da mesma ter o mesmo espaço que o homem. A vice-reitora falava num workshop de advocacia pela paridade de gênero. Fatores sociais, culturais e até econômicos fazem com que o papel da mulher ainda continue fraco, mesmo que constitucionalmente a mulher já tenha o mesmo espaço que o homem. Quem assim diz é Ana Nhampul, vice-reitora da Universidade João Quixissano. Legalmente a mulher tem um espaço garantido. Se olharmos para a legislação em geral, a legislação ela prima pela igualdade de participação de homens e mulheres na política, mas vários fatores sociais, fatores econômicos, fatores culturais fazem com que a participação da mulher ainda seja fraca. Se olharmos, por exemplo, hoje para a Assembleia da República, nós vamos constatar que das 100 mulheres presentes do total dos 250 deputados da Assembleia da República, 85% são da Frelimo. Apenas 16% são da Renamo. E nenhuma mulher está presente na bancada parlamentar do MDM. Então, se nós olharmos para os mecanismos de ingresso para a Assembleia da República, nós poderemos dizer que as mulheres são legalmente excluídas, porque elas, nos seus partidos políticos, integram as listas, mas muitas vezes em lugares de baixo. E quando o partido consegue alguns lugares, poucos, apenas os homens que estão nos lugares cimeiros é que vão entrar. Questionado sobre a desigualdade na liderança feminina no governo e até na Assembleia da República, Júlio Gonçalves disse: Isso é notório, sim senhor, tendo em conta que a população moçambicana, mais que 52% é feminina. Se olharmos nos órgãos decisórios, estou-me a referir, por exemplo, na Assembleia da República, existem ali alguns partidos, algumas bancadas sem gênero, nem sequer uma representação. Ora, aqui a luta é o que é que nós temos que fazer para garantir que exista esse equilíbrio. Tendo em conta essa mulher, no gênero feminino, é o maior número da população moçambicana. Claro, há uma resposta, um dos desafios grandes é que nós não basta termos os números, aumentarmos os números de 50 a 100 ou 200 pessoas, etc., do gênero feminino, mas é preciso que esse gênero feminino represente uma mais-valia com qualidade. Portanto, aqui a tentativa é de buscarmos a qualidade nos órgãos eleitorais. Discutir formas de colocar a mulher em posições de liderança junto com o homem foi a razão que juntou várias individualidades do governo, sociedade civil, ONG, entre outros, hoje na capital do país. O principal objetivo, na verdade, é discutir sobre a questão da paridade de género nas instituições democráticas eleitas, a promoção e a advocacia para a aprovação de uma lista zebra que vai propiciar e possibilitar a inclusão de cada vez mais mulheres em instituições democráticas eleitas, mas também está a ser um espaço para discutir sobre o contributo que as mulheres podem dar para o sucesso da presença de Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança. Ainda na atualidade nacional, vamos à nota que dá conta que o filósofo Dionísio Baúl disse numa entrevista cedida à FTV no âmbito do contributo para a reafirmação das culturas moçambicanas que as universidades devem estudar e difundir os conhecimentos culturais e tradicionais do país. Que as universidades criem departamentos de estudos africanos. A UEM é o único que tem um departamento de estudos africanos, mas o que é que eles estudam como África? Nada, praticamente. Ainda repetem os mesmos postulados, ainda repetem as mesmas teorias. O que está-me a dizer é que o pensamento africano, no sentido de consciência coletiva, ou a África enquanto repositório coletivo, deve passar desde pequeno, desde o ensino primário, secundário, pré-universitário, universitário. É preciso que haja departamentos
que se dedicam à pesquisa de quem somos nós. Porque ainda não temos. Os nossos historiadores ainda estão à margem disto. A nossa filosofia ainda está a tentar rebuscar este sentido de regresso. Estamos a dizer o quê? Todas as grandes áreas do pensamento moçambicano, em particular, ainda carecem de uma robustez. Estava numa conversa com o professor Filomone Meigos e o professor Severino, que é esse sentido de pensar uma escola moçambicana de pensamento. Na ocasião, o filósofo apontou a dependência econômica, ideológica e religiosa como um dos principais fatores da pilhagem das culturas. Não basta negar-se as práticas e hábitos das diferentes religiões do país sem se aprofundar as razões. Existe um clássico grego chamado Sócrates que diz uma coisa mais ou menos esta: conheça-te a ti mesmo. Se tu não tens esta capacidade de conhecer-se a si mesmo, então tu sempre passarás a vida a fugir de si mesmo. Existe um queniano daqui da esquina chamado Deraruk. Ele fez um processo incrível sobre isto, ou para responder justamente isto. É que ele percebeu que a universidade estava cheia de um pensamento ocidental e europeu. E ele, como filósofo, precisava de perceber como é que também os africanos pensavam. Como é que o africano pensou a sua filosofia, pensou o seu raciocínio. Aquilo que Senghor dizia, a razão é helênica, não, a razão também é africana. Como é que o africano pensou o racional? Então ele fechou as portas da universidade, convidou alguns estudantes e foi à comunidade. Este é o primeiro caminho de aceitação sobre quem somos nós, sobre o nosso conhecimento. Nós temos que ter o nosso conhecimento. E nós temos que conhecer o nosso conhecimento. Porque a palavra conhecimento é uma relação umbilical entre o objeto e o sujeito que conhece. E nós temos que ir atrás desse objeto que precisamos conhecer. Mas o que acontece agora? As pessoas vão à igreja e dizem: abaixa o curandorismo, abaixa os medicamentos tradicionais, mas volta e meia, depois das 20, vão às cabanas. Isto é uma automutilação. O que nós temos que perceber é aceitar isto e dosificar isto e fazermos um estudo sobre isto. As outras nações, como a senegalesa, como a nigeriana, eles trabalham muito na sua medicina africana. E por que nós não podemos trabalhar? Castiano publicou um livro que para mim é um dos melhores livros dele, que é Referenciais de uma Filosofia Africana, que ele questionava: tudo que é africano nunca é científico, é sempre uma etnociência. Quer dizer o quê? É pequenizar o pensamento africano, é pequenizar a África. A matemática africana é uma etnomatemática, a biologia é uma etnobiologia, a botânica é uma etnobotânica, a filosofia é uma etnofilosofia. E quem foi que disse isso? Porque esta é uma agenda europeia. É preciso que nós nos rebelemos mais uma vez. Do mesmo modo que lutamos por uma utopia coletiva e somos livres, também temos que lutar por uma utopia epistemológica para passarmos a conhecer e a viver em função do nosso saber. Baúli reitera a imposição cultural europeia como um ponto de usurpação das riquezas de África que leva os africanos a desprezarem e afastarem-se das suas realidades culturais. Nós queremos descobrir a verdade, nós temos que despir a religião para nós questionarmos. Porque é por meio disto. Existe um conceito africano dos 3 M's, não de Nietzsche, que é de meio momento, moda, mas que é de meio do momento, o primeiro M, que é dos Messias. Eles entram como os salvadores da África. E depois, quando eles entram como os salvadores, eles cunham um segundo M, que é do capitalismo, que é do mercado. Eles entram com ares de igreja, mas quando estão em África, eles pilham primeiro o material, que são as nossas riquezas, depois pilham-nos antropologicamente, que é a questão cultural. E depois, quando o africano começa a rebelar-se, diz-se que é contra os direitos humanos. Quem é a Europa, quem é o Ocidente para discutir direitos humanos? Quando os africanos começam a rebelar-se e começam a reivindicar uma negação antropológica dada pelos europeus. E quando o africano começa a rebelar-se, surge aqui
a ideia do terceiro M, que são as milícias, que é a questão militarizada. Mas este todo o processo triádico permitiu que o Ocidente e a Europa se robustecesse de forma tão capital e também de forma militar, enquanto o africano estava empobrecido. A riqueza que a Europa tem, uma riqueza europeia, é uma riqueza africana, que queria dizer. Eles estavam aqui, mataram-nos como humanos e mataram. O executivo moçambicano pondera aumentar a percentagem de 2,75% do imposto sobre a produção mineira destinada às comunidades das áreas onde são desenvolvidos os projetos. A proposta de regulamento sobre a matéria será analisada ainda este ano pelo Conselho de Ministros. Segundo a Lei de Minas, parte das receitas do Estado arrecadadas pela exploração mineira e petrolífera deve ser canalizada às comunidades das zonas em que os projetos são implementados. Todavia, ainda não existe um regulamento que determine a percentagem e cabe ao governo defini-la através do orçamento do Estado. Atualmente, a taxa usada é de 2,75%, mas poderá aumentar ainda este ano. Decorrem neste momento discussões de revisão da taxa a vários níveis e acredito que em algum momento poderá haver um incremento ou uma verificação em relação às diferentes áreas e como isso será aplicado. Referiu o inspetor-geral do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Obed Matini. Segundo também o porta-voz do Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, nas auscultações que estão a ser feitas, pretende-se ainda perceber se apenas as comunidades mais próximas dos projetos poderão beneficiar-se dos fundos ou se deve alargar-se a população beneficiária. É necessário criar um desenvolvimento nacional. É preciso considerar essa taxa específica, não somente para aquele ponto, mas deve-se tomar em consideração o desenvolvimento nacional. Portanto, a questão da taxa não pode ser vista de uma maneira muito linear. Tem que ser vista na sua complexidade, na sua aplicação e em relação aos seus benefícios para as comunidades. Qual é o fim último? Não se pode, no entanto, beneficiar uma comunidade empobrecendo outra. Explicou o porta-voz do Conselho Coordenador, de referir que a percentagem de imposto sobre a produção mineira e petrolífera destinada às comunidades tem muitas vezes criado polêmica por falta de clareza sobre o modelo de gestão dos fundos. Para já vamos à previsão do estado do tempo para o dia de amanhã, domingo, 7 de agosto de 2022. Vamos acompanhar aqui como é que vai se comportar o tempo no dia de amanhã e começamos com a zona norte do país. Temos aí Pemba com a máxima de 26 e a mínima de 20, Lixinga com a máxima de 22 e uma mínima de 11, Nampula com a máxima de 27 e uma mínima de 15. Assim vai se comportar o tempo na zona norte e para já vamos para a zona sul para podermos saber se Tete, que é a cidade, né, é a província mais quente do nosso país, poderá registrar aqui um calor elevado ou nem por isso. Temos aqui já a temperatura para a zona centro do país. Temos ali Quilimane, que vai ter uma máxima de 27 e uma mínima de 18. Tete, com uma máxima de 31 e uma mínima de 17, a província mais quente do nosso belo Moçambique. Temos Chimoio com uma máxima de 25 e uma mínima de 12. Beira, por fim, temos uma máxima de 26 e uma mínima de 16. E descemos para a zona sul do país para vermos ali Maputo, Xai-Xai e Inhambane. As principais temperaturas máximas e mínimas para o dia de amanhã, domingo 7 de agosto de 2022. E cá temos já a previsão do estado do tempo. Inhambane vai restar uma máxima de 24 e uma mínima de 20. Xai-Xai
vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 17. E Maputo, por fim, vai registrar uma máxima de 26 e uma mínima de 17. Aqui está as principais temperaturas máximas e mínimas para o dia de amanhã. Para já vamos a uma curta pausa e voltamos com o essencial da informação e poderemos observar aqui as notícias internacionais. Não saia daí e nós voltamos já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Pela una risana. Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estamos de volta à segunda e última parte do Telenotícias. Para já vamos à atualidade internacional. Israel levou a cabo uma onda de ataques aéreos em Gaza na sexta-feira em resposta às ameaças da Jihad Islâmica que prometia atacar o território israelita devido à detenção de um dos seus líderes na Cisjordânia. De acordo com as autoridades palestinianas, o ataque provocou 10 mortes, incluindo uma criança de 5 anos e dezenas de feridos. Num discurso transmitido a nível nacional, o primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, disse que o país lançou os ataques com base em ameaças concretas. A instrução recebida pelas forças de segurança foi inequívoca. Israel não ficará de braços cruzados quando houver quem esteja a tentar prejudicar os seus civis. Este governo tem uma política de tolerância zero para qualquer tentativa de ataque de qualquer tipo de Gaza em direção ao território israelita. Não aceitaremos qualquer ameaça aos residentes. Israel não está interessado numa ampla campanha em Gaza, mas também não tem medo dela, disse Yair Lapid. As Forças Armadas de Israel dizem que morreram 15 terroristas na operação. Taazir al-Jabari, o comandante da Jihad Islâmica para o norte de Gaza, estava entre eles. Foi a própria organização a confirmar a sua morte. Um porta-voz do exército israelita disse que al-Jabbar era um alvo deliberado e responsável por ataques múltiplos contra Israel. Há muito que a central se encontra nas mãos dos russos. E esta sexta-feira, a administração militar local acusou as forças ucranianas de terem danificado 2 linhas de alta tensão da central com o ataque. Desde o início da guerra, que o controle de Zaporizhia se apresenta como crucial para a Ucrânia e Rússia, e após vários anos, o dia do conflito foi a luta pela maior central nuclear da Europa a dominar novamente as tensões, com acusações de parte a parte e o perigo de um desastre nuclear.
A resposta de Kiev não demorou, com a Energoatom, empresa estatal que gere a energia nuclear, a acusar os russos de terem atingido a central com 3 mísseis, arriscando a fuga de hidrogênio e substâncias radiativas e provocando um elevado risco de incêndio. Ainda assim, sublinharam que os reatores ainda estavam funcionais e que não tinha sido detectada nenhuma fuga. Bem longe do teatro de guerra, mas concretamente na cidade russa de Sochi, o presidente russo Vladimir Putin recebeu o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. No menu, a cooperação bilateral entre os dois países está o acesso aos cereais da Ucrânia e a crise na Síria, mas de acordo com Kiev, Putin teria a intenção de discutir a compra de refinarias de petróleo turcos por forma a contornar as sanções de Europa e Estados Unidos. A França registrou o mês de julho mais seco desde 1959, ano em que começaram as medições do Serviço de Meteorologia Nacional. As culturas estão ameaçadas em vários países, com os agricultores a deitarem contas à vida, como um produtor de milho e girassol na Romênia que diz, resignado: Não há nada que possamos fazer. Cada um de nós terá de lidar com o que perdeu. O milho está seco, tudo está seco. Não haverá milho, nem sequer 1/4 da produção. Algumas pessoas podem apanhar algo aqui e ali, mas muito pouco. Em Itália, enquanto os maiores produtores de arroz sofrem de falta de água nos campos, os do delta do Rio Pó sofrem com o aumento do teor de sal na água, que está a matar as plantas. Elisa Moreto, que tem uma pequena produção familiar, está preocupada. Não posso determinar a perda econômica, porque, por exemplo, o preço dos fertilizantes que usamos aumentou de 40 euros para 120 euros por cada 100 quilos. Uma vez que a quantidade de arroz é baixa, ainda não sabemos qual será o preço final do mercado. Aquilo que me preocupa é que nos disseram que era um mínimo de 48 horas e não sabemos quanto tempo vai durar. Não tenho outra água de reserva e, se for necessário, vou ter de ferver a água e pô-la a refrescar, e isso necessita de mais preparação e mais trabalho. Por isso pode tornar-se um pouco complicado se durar muito tempo. Diz Léa Poplin, proprietária de um bar. A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne advertiu que a França enfrenta a seca mais grave alguma vez registrada no país e anunciou a ativação de uma unidade de crise governamental. Segundo o relatório da Comissão Europeia, baseado no Observatório Europeu sobre a Seca, a situação é crítica em grande parte da Europa, com menos 19% da média de 1991 a 2020 em todas as áreas de alerta na União Europeia e Reino Unido, e 22% nas áreas sob alerta de seca, o que pode exigir médias extraordinárias de gestão de água e energia nos países mais afetados. Com esta nota internacional, colocamos aqui um ponto final ao Telenoticias de hoje, 6 de agosto de 2022, com promessas que a voltar amanhã, domingo, com mais um essencial da informação. Fique bem e cuide-se, e até lá.